Agora, pastor, Pastor Guerra, a gente está falando aqui sobre uma frustração quando a pessoa coloca a confiança dela ou numa palavra ou numa pessoa e não em Deus, porque Deus não frustra a gente. Sim. Agora, o pastor Rogério falou uma coisa muito interessante. Quando a frustração da pessoa é com seus próprios dons ou até mesmo com Deus. Sim. E é muito comum na igreja a gente ver o seguinte, as pessoas que são viciadas em profecias. E aí a profecia não se cumpre, ela se frustra com Deus. É, a profetada não se cumpre, né? É, a profecia não, no caso é a profetada não se cumpre, porque a profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre, independente de qualquer coisa. Então, a profetada, né, aquela pessoa que disse ali naquele momento que estava sendo usada por Deus e deu uma palavra, e a pessoa recebeu aquela palavra e confiou mais na palavra do que do Deus da palavra. E é engraçado que a Luciana está falando sobre a profecia, você vai poder complementar isso, pastor Guerra, porque a gente vê, se pudesse falar assim, o mal da nossa década na igreja é esse esquema de profetada e profecia. Verdade. Até agora lançaram uma moda de que a profecia você precisa fazer algumas coisas para que ela aconteça, como se a profecia não fosse notícia dada por Deus. Ora, se a notícia é de Deus, Sim. meu filho, acontece ser deitado ou ser de pé. Você não tem Deus que falou, regar, vai acontecer. né? Vai, Agora, a profetada não, né? A profetada o cara tem que fazer ir até Roma, voltar a pé, Malabarismo. aquela coisa toda, e aí se frustra. Tem gente que até o celular, né, liga e fala assim diz o Senhor, né? No celular já. Mas a questão é essa, eu trabalhei com a senhora, que ela estava com um ente querido doente, e uma pessoa profetizou que a pessoa ia ser curada, e não foi. Não. E a pessoa veio a falecer. Aí essa frustrante. pessoa frustrou e foi, Isso é muito sério. foi por terra. Aí eu tive que fazer um trabalho de restauração nessa pessoa, né, para ela entender que o que aconteceu teria que acontecer, não é? Então, muitas vezes a pessoa frustra, mas por que aconteceu isso? Por que Deus não operou? Não foi profetizado? Quer dizer, a pessoa coloca a gente na parede, né? E muitas vezes você fica numa situação até difícil, né? Mas eu consegui, né? Ter êxito, né, pastor? Ter êxito nisso e tal, e muitas vezes traz esse problema. Não, e eu percebo que, então, até o problema maior é por onde vem a frustração. Sim. A Bíblia fala, ai por quem vier o escândalo, né? Exato. Ai daquele que propagar o escândalo. Exato. Vocês, nesse caso também, alguém que toma ousadia para falar no nome de Deus ou qualquer coisa, ao ponto de frustrar o coração de uma outra pessoa, isso também é terrível, né, pastor Rogério? Porque aí é a questão. Muitas vezes a pessoa não sabe como resolver isso. Se abate. Não, mas não foi Deus que usou, a pessoa não falou em nome de Deus. Sim. Então, por que Deus não fez? Por que Deus não cumpriu? Não é? Então fica uma situação muito complicada. E aí, na realidade, é isso que a gente tem que lançar sobre o Senhor, a nossa expectativa, e receber dele, ou seja, a cura para essas frustrações. Né? Porque, na realidade, Deus não foi o culpado. E isso que nós temos que entender. Tem como nós evitarmos problemas dentro da igreja? Não tem, gente. A igreja é composta por quê? Por quem? Pessoas. E pessoas mais diversas, distintas, com os temperamentos mais diversos, distintos, e nós vamos ter problemas. E aí, qual é a solução? Nós vamos, então, viver isolados, vamos fugir? Não. Ou seja, eu tenho que saber lidar com essas questões, procurar quem direito, ou seja, conversar, pedir perdão ou receber o perdão para essas coisas. Porque se nós formos levar em consideração todos os problemas que a gente tem nas igrejas, nos relacionamentos, a gente vai ter que viver... Aí é uma frustração geral, nós né? vamos ter que viver em mosteiros e lugares assim. E até para a gente resumir, pastor Rogério, para quem está frustrado, quem encontrou sua frustração, está triste por algum motivo, aquela situação toda, e a frustração já levou até uma inveja, até mesmo uma tristeza profunda, depressão, enfim. Quais são os pontos ou qual é a atitude que ela tem que tomar para sair dessa situação? A primeira coisa que você precisa entender é que o Senhor, Ele é o Senhor da história, é o Senhor da sua vida, é o Senhor das circunstâncias, é o Senhor de todas as coisas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o Senhor não perdeu o controle da história. Então, Ele tem o controle da história. Diante disso, a segunda coisa é que você precisa pegar essa frustração, esses sentimentos que estão aí no seu coração, e lança sobre o Senhor, ou seja, sobre a cruz de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E a frustração gera ansiedade.
é uma das coisas que nós vamos comentar aqui. Ela gera ansiedade, gera irritação, gera sentimento de vingança, muitas vezes, não é? Quando está envolvido pessoas que você investiu seu tempo, investiu seus dons, até muitas vezes recursos, e essa pessoa te desonrou, essa pessoa te traiu. Então a tendência vinha é a revolta. Então a gente precisa lançar sobre o Senhor, você precisa lançar todo esse sentimento sobre Ele, que a palavra de Deus é muito clara, Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o castigo estava sobre Ele, então nós não temos que carregar, nós temos que lançar sobre Ele e aí sim, receber dEle o quê? O perdão, o alívio, o refrigério, a paz que excede a todo entendimento humano. Isso que nós precisamos fazer, nós não podemos ser esponjas, ou seja, absorver. Nós temos que permitir que Ele aperte essa esponja, porque Ele já apertou as esponjas de todos nós, os nossos pecados, as nossas dores, decepções, Ele já levou. Para quê? Para que eu não precise mais carregar isso. Amém. Não é? Bom, a gente podia fazer algo então, a gente está terminando o programa de hoje, né? É uma pena, a gente pode até continuar com esse assunto num outro momento, num outro programa, mas pedir ao pastor Guerra que terminasse orando, né? Para pessoas que estão em casa agora e que possivelmente realmente estejam sendo atacadas pela frustração e para que o Senhor possa, o Espírito Santo possa levantá-las e elas avançarem nesse propósito. Amém. Você que está em casa, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e deixasse cair por terra agora essa frustração. Hoje é um dia, né, um dia para você passar um dia feliz, um dia com as pessoas, um dia de confraternização, né, e que você pense bem aí, deixe isso para lá, entregue nas mãos do Senhor e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor nesse momento por estas pessoas que estão nos assistindo aqui e que estão frustradas ou que passaram por alguns momentos que levaram à frustração. Que o Senhor alcance cada um agora na autoridade do nome de Jesus. E que nesse dia, Pai, nesse dia festivo, nesse dia que a alegria do Senhor nas nossas vidas, e a Tua palavra diz, Senhor, é a nossa alegria. Nós tomamos posse, Pai, de Jesus Cristo, tomamos posse desse dia, Natal. O Senhor vem abençoar a cada vida, porque a alegria do Senhor a nossa força é. E que a alegria do Senhor seja a tua força. Que você venha se alegrar no Senhor. E nós julgamos agora por terra toda frustração e declaramos você que está nos assistindo uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória Amém, a Deus. amém. Bom, a gente quer agradecer vocês mais uma vez, né, por estarem nessa parceria, nessa amizade conosco já há algum tempo. Amém. E a gente se vê no próximo programa.